Estou sentado à mesa da véspera de Natal, segurando uma taça de vinho tinto que minha nora acabou de me servir com um sorriso doce demais. Algo no meu peito grita para eu não provar. Mas antes que eu possa sequer cheirar, meu filho Ricardo se aproxima por trás de mim. Ele tropeça acidentalmente na mesa e, no meio do movimento, troca minha taça pela de Vanessa. Tudo acontece em 2 segundos. Ninguém mais percebe. Eu também não entendo o que acabou de acontecer. 10 minutos depois, minha nora corre para o banheiro com o rosto pálido, enquanto todos levantam as taças para brindar a família. Eu fico paralisado, olhando para meu filho, que está sentado do outro lado da mesa, com os olhos cheios de algo que não consigo decifrar: medo, raiva, proteção. Então ele se inclina em minha direção e sussurra no meu ouvido: amanhã, no Natal, vou te contar algo chocante. Naquele momento, meu mundo inteiro começa a desmoronar. Mas antes de continuar com esta história que mudou minha vida para sempre, deixe-me perguntar uma coisa. Se você está ouvindo isso agora, deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo. Eu quero saber que não estou sozinho nisso, que há mais alguém por aí que entende o que é sentir-se traído da maneira mais cruel pelas pessoas em quem você mais confia. Escreva para mim, por favor. Preciso saber que minha história pode servir a um propósito. Meu nome é Roberto Mendes. Acabei de completar 63 anos e passei toda a minha vida nesta bela e caótica cidade de São Paulo. Eu nasci aqui. Eu cresci aqui. Eu construí meu negócio aqui. E aqui eu pensei que morreria em paz, cercado pela minha família. Como eu era ingênuo, como fui cego por tanto tempo. Deixe-me dizer quem eu era antes de tudo isso começar. Sou engenheiro civil de profissão, mas minha verdadeira vocação sempre foi o negócio da construção. Por mais de 35 anos, levantei prédios, condomínios residenciais, centros comerciais. Comecei do nada, absolutamente nada. Meu pai era agricultor em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, e minha mãe vendia tortas caseiras na feira. Fui o primeiro de 7 irmãos a ir para a faculdade. Paguei meus estudos trabalhando como pedreiro de manhã e estudando à noite. Nunca esquecerei a dor em minhas mãos depois de carregar tijolos o dia todo e depois ter que segurar um lápis para fazer cálculos estruturais. Mas valeu a pena. Tudo valeu a pena. Ou assim eu pensava. Com o tempo, o negócio cresceu. Contratei funcionários. Formei uma construtora. Ganhei contratos importantes. Fiz contatos. Tornei-me não rico, mas um homem com recursos suficientes para viver bem e deixar algo digno para meus filhos. Tenho imóveis em São Paulo e uma casa de praia em Ubatuba. Investimentos e fundos. Contas de poupança que alimentei por décadas pensando no futuro da minha família. Também tenho uma apólice de seguro de vida bastante generosa, 15 milhões de reais, uma fortuna para qualquer um, e especialmente, como eu descobriria mais tarde, para alguém com ambições sombrias. Minha esposa Maria faleceu há 5 anos de câncer no pâncreas. Foi rápido e devastador. Ela era o centro de tudo, a que mantinha a família unida, a que organizava as reuniões, os aniversários, os feriados. Quando ela se foi, senti como se uma parte de mim se apagasse para sempre. Meus filhos, Ricardo e Amanda, foram meu único consolo naqueles tempos. Ricardo é meu primogênito. Ele tem 37 anos. É advogado corporativo, trabalhador, sério, um pouco quieto. Ele sempre foi o responsável, aquele que cuidava de sua irmã mais nova. Amanda tem 32 anos. Ela mora em Curitiba com o marido. Embora conversemos com frequência, a distância significa que não nos vemos com a frequência que eu gostaria. Há 3 anos, Ricardo conheceu Vanessa. Vanessa Oliveira, 34 anos, assistente social, ou era o que ela dizia. Ela vinha de uma família de classe média do subúrbio, sem grandes pretensões aparentes. Ela era bonita, educada, simpática. No começo, gostei dela.
Ela parecia genuína, parecia amar meu filho. Eles se casaram depois de 1 ano e meio de namoro em uma bela cerimônia no quintal da minha casa. Eu paguei por tudo, é claro. O casamento, a lua de mel na Itália, a entrada do apartamento onde moram agora, em um bairro nobre. Eu não me importava. Ele era meu único filho, e eu tinha os meios para ajudá-lo. Eu queria vê-lo feliz. Mas algo mudou depois do casamento, algo sutil, quase imperceptível. Vanessa começou a fazer comentários, pequenas insinuações. Ah, Roberto, que casa grande só para você. Você não se sente muito sozinho, Sr. Mendes. Já pensou no que vai fazer com todos esses imóveis quando não estiver mais aqui? Meu amor, seu pai está envelhecendo. Deveríamos ser mais atenciosos com ele, não acha? No começo, eu tomei como preocupação legítima, como afeto de uma nora, mas com o tempo, esses comentários se tornaram mais frequentes, mais insistentes, e sempre giravam em torno do mesmo assunto: minha idade, minha saúde, meus bens, meu futuro. Ricardo também mudou. Ele se tornou mais distante, menos comunicativo. Antes costumávamos comer juntos pelo menos 2 vezes por semana. Conversávamos sobre tudo: política, negócios, a vida. Depois de se casar com Vanessa, as visitas se espaçaram. Depois, eles começaram a vir juntos. Mas as conversas não eram mais as mesmas. Vanessa estava sempre presente, sempre interrompendo, sempre direcionando o assunto para coisas práticas: finanças, papelada, heranças, testamentos. 1 ano atrás, Vanessa sugeriu que eu deveria vender minha casa de praia em Ubatuba. É muito longe, Roberto. Para que você a quer? Venda e aproveite o dinheiro enquanto pode. Eu recusei. Comprei aquela propriedade com Maria quando comemoramos 20 anos de casamento. Tem um valor sentimental enorme para mim. Vanessa sorriu e disse que entendia, mas eu vi algo em seus olhos. Uma centelha de frustração, de aborrecimento. 6 meses atrás, durante um almoço de família, Vanessa tocou no assunto do meu testamento diretamente, sem rodeios. Sr. Mendes, você tem tudo em ordem. Quero dizer, para o caso de algo acontecer, é importante que seus filhos saibam quais são seus desejos. Ricardo olhou para ela desconfortável, mas não disse nada. Eu respondi que sim, que tudo estava em ordem, que eu tinha um testamento feito pelo meu advogado de confiança anos atrás. Ela insistiu: podemos saber o que diz? Eu disse a ela com toda a calma do mundo que era um assunto particular entre meu advogado e eu, e que quando chegasse a hora, meus filhos saberiam tudo o que fosse necessário. O sorriso de Vanessa congelou. Ricardo mudou de assunto rapidamente, mas eu senti algo, um desconforto, um pressentimento. As semanas seguintes foram estranhas. Vanessa começou a ser mais afetuosa comigo. Afetuosa demais. Ela me ligava para me convidar para almoçar. Perguntava sobre minha saúde constantemente. Você está se sentindo bem, Roberto? Algo dói? Você está tomando seus remédios? Eu tenho pressão alta, nada grave, controlada com medicação, mas ela agia como se eu estivesse com o pé na cova. Ela me trazia chás, suplementos, vitaminas. Para você se sentir melhor, Sr. Mendes, para você ter mais energia. Eu nunca os tomei. Não sei por quê. Intuição, talvez. Eu os guardava em uma gaveta e os jogava fora mais tarde. Algo dentro de mim me dizia para não confiar cegamente. E então, dezembro chegou. Natal, a época mais bonita do ano, mas também a mais dolorosa, desde que Maria partiu. Este ano Vanessa insistiu que passássemos a véspera de Natal na minha casa. Vai ser bom, Roberto. Como nos velhos tempos, eu cuido de tudo, você apenas aproveita. Amanda viria de Curitiba com o marido. Seria uma reunião pequena, mas familiar. Eu aceitei. Claro que aceitei. Apesar de tudo, eu queria acreditar que as coisas estavam bem, que minha família me amava, que eu estava exagerando com minhas suspeitas. Vanessa chegou cedo no dia 24 de dezembro, junto com Ricardo.
Ela trouxe sacolas cheias de comida, decorações, vinho. Hoje vai ser uma noite especial, Sr. Mendes. Você vai ver. Ela me abraçou, beijou minha bochecha. Ela cheirava um perfume caro e doce que me deu um pouco de enjoo. Ricardo estava quieto, ajudando-a a desempacotar as coisas. Notei que ele evitava meu olhar. Amanda e seu marido chegaram por volta das 7 da noite. A casa se encheu de risadas e música de Natal. Amanda fez uma gemada. O marido dela colocou canções natalinas na sala de estar. Tudo parecia normal. Tudo parecia perfeito. Vanessa preparou o jantar. Peru, farofa, purê de batatas, molho de cranberry. Tudo parecia delicioso. Sentamo-nos à mesa por volta das 9 da noite. Vanessa serviu os pratos com um sorriso enorme. Hoje brindamos à família, à saúde, ao futuro. Ela levantou sua taça. Todos nós a imitamos. Eu levantei a minha, mas antes de beber algo me deteve. Vanessa se aproximou de mim com uma garrafa de vinho tinto. Este vinho é especial, Roberto. Eu o comprei pensando em você. É um Cabernet Reserva, seu favorito. E ela me serviu uma taça generosa, generosa demais. Ela sorriu para mim. Aquele sorriso perfeito e ensaiado que já não me parecia genuíno. Saúde, Sr. Mendes, por muitos mais anos. E ela levantou sua própria taça. Olhei para o vinho, vermelho escuro, brilhante. Levei a taça ao nariz para cheirá-la, como sempre faço, e nesse momento, Ricardo se levantou de sua cadeira. Ele caminhou em minha direção como se fosse me abraçar, mas no caminho tropeçou na mesa. Tudo balançou. As taças tremeram, e no meio do movimento, com uma velocidade quase imperceptível, Ricardo pegou minha taça e a trocou pela de Vanessa. Tudo aconteceu em 2 segundos. Ninguém viu. Nem Amanda, nem o marido dela, nem Vanessa. Apenas eu. E eu fiquei paralisado, sem entender o que acabara de acontecer. Ricardo voltou ao seu lugar. Ele me olhou diretamente nos olhos. Havia algo ali, algo urgente, algo aterrorizante, mas ele não disse nada. Apenas assentiu levemente como se me dissesse, confie em mim. Vanessa levantou sua taça. Saúde! Todos nós brindamos. Eu mal toquei meus lábios na borda da taça, mas não bebi. Vanessa, por outro lado, deu um gole longo, um grande gole. Eu a observei. Ela me observou esperando, como se estivesse esperando por algo. Os minutos passaram. Continuamos comendo, conversando. Amanda contava histórias de Curitiba. O marido dela falava sobre seu trabalho. Tudo normal. Mas eu não conseguia parar de olhar para Vanessa. E ela não parava de me olhar com impaciência, com ansiedade. E então, exatamente 10 minutos depois, Vanessa derrubou o garfo. Seu rosto mudou de cor. Ela ficou pálida, depois vermelha, depois verde. Com licença, ela murmurou e se levantou da mesa com as mãos na barriga. Ela andou rápido para o banheiro, muito rápido, quase correndo. Todos ficamos em silêncio. Ela está bem? Amanda perguntou. Ricardo deu de ombros. Ela tem andado um pouco sensível do estômago ultimamente. Mas eu vi a verdade em seus olhos. Ricardo sabia exatamente o que estava acontecendo com Vanessa. E eu estava começando a entender também. Do banheiro ouviam-se barulhos. Muitos barulhos. Vanessa estava passando mal, muito mal. Amanda se levantou para ajudá-la, mas Ricardo a impediu. Deixe-a, vai passar. Eu o olhei atentamente. Ele sustentou meu olhar, e naquele silêncio, naquela tensão, eu soube que algo terrível estava acontecendo, algo muito pior do que eu imaginava. Vanessa saiu do banheiro 20 minutos depois, descomposta, suando, tremendo. Estou me sentindo muito mal. Acho que algo não me caiu bem. Ricardo se levantou. É melhor irmos para casa. Com licença. Ele a ajudou a caminhar até a porta. Eu o segui. Na soleira, Ricardo se virou para mim e sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Amanhã, no Natal, vou te contar algo chocante. Não beba nem coma nada que ela te der. Por favor, pai, confie em mim.
e eles foram embora, me deixando com 1 milhão de perguntas e um medo frio instalado no peito. Amanda e seu marido ficaram mais um pouco, mas eu mal conseguia me concentrar na conversa. Eu disse a eles que estava cansado, e eles foram embora por volta da meia-noite. Fiquei sozinho naquela casa enorme, cercado por luzes de Natal e pratos sujos, tentando entender o que havia acontecido. Fui para a cozinha e procurei a garrafa de vinho que Vanessa havia trazido. Encontrei-a no balcão. Cheirei. Não parecia ter nada de estranho. Coloquei na geladeira. Então, verifiquei a taça que Ricardo havia trocado. Lavei-a antes que mais alguém pudesse tocar. Eu não sabia o que fazer. Não sabia em quem confiar. Não dormi naquela noite. Sentei na sala de estar olhando para a árvore de Natal com o coração batendo tão rápido que podia ouvi-lo em meus ouvidos. O que Ricardo ia me dizer? O que havia naquele vinho? Por que Vanessa esperava que eu o bebesse? E por quê? Por que meu filho trocou as taças sem dizer uma única palavra? As horas passaram lentamente. Lá fora, os fogos de artifício começaram a estourar, anunciando o Natal. Os vizinhos gritavam, Feliz Natal! Eu estava completamente sozinho no meio da escuridão, esperando o amanhecer para ouvir a verdade que destruiria minha vida. Porque algo me dizia que depois daquela conversa com Ricardo, nada seria o mesmo, que a família em quem eu confiava, para quem eu trabalhei toda a minha vida, estava prestes a revelar uma face que eu nunca imaginei, uma face sombria, calculista, perigosa. E o pior de tudo era que meu próprio filho, a pessoa em quem eu mais confiava neste mundo, havia guardado um segredo terrível, um segredo que salvou minha vida naquela noite, mas que também significava que ele sabia, que ele vinha vendo algo, algo que eu, cego e confiante, não quis ver. A manhã de Natal amanheceu fria e cinzenta. Eu ainda estava acordado, sentado na mesma posição, com as mesmas perguntas girando na minha cabeça. Às 8 da manhã, meu telefone tocou. Era Ricardo. Pai, estou indo para aí sozinho. Precisamos conversar. Venha, eu disse a ele. Estou te esperando. Desliguei e me preparei para ouvir a verdade. Uma verdade que eu tinha certeza que mudaria tudo. Ricardo chegou às 9 da manhã do dia 25 de dezembro. Eu o vi da janela da sala, estacionando sua caminhonete em frente à casa. Ele ficou sentado dentro do veículo por vários minutos, com as mãos no volante, olhando para frente. De onde eu estava, podia ver a tensão em seus ombros, o peso do que ele estava vindo me contar. Finalmente, ele saiu. Caminhou lentamente até a porta, e quando eu a abri, vi algo em seu rosto que nunca tinha visto antes. Medo. Meu filho, o advogado sério e calmo, estava com medo. Entre, eu disse. Não houve abraços, nem saudações de Natal. Apenas um silêncio denso que nos envolveu. Ricardo entrou e ficou no meio da sala com as mãos nos bolsos, sem saber como começar. Fechei a porta e me virei para ele. Diga-me o que está acontecendo. Diga-me o que você fez ontem à noite e diga-me por que sua esposa esperava me ver correr para o banheiro como ela fez. Ricardo fechou os olhos, respirou fundo e quando os abriu novamente, vi lágrimas. Meu filho, que não chorava desde os 12 anos, estava com os olhos cheios de lágrimas. Pai, ele disse com a voz embargada. Vanessa colocou laxantes no seu vinho, uma dose muito alta. Ela queria te humilhar. Ela queria que você passasse a véspera de Natal trancado no banheiro, doente, fraco, vulnerável na frente de todos. Ela queria que Amanda e seu marido te vissem assim. Ela queria que todos pensassem que você está perdendo suas faculdades, que não pode mais cuidar de si mesmo. O mundo parou. As palavras de Ricardo flutuaram no ar como algo irreal, impossível de processar. O quê? Foi a única coisa que consegui dizer. Minha voz soou distante, como se viesse de outra pessoa. Ricardo passou as mãos pelo rosto. Eu a vi ontem à tarde, quando estávamos preparando as coisas na cozinha. Ela achou que eu tinha saído para o pátio,
mas voltei para pegar meu celular e a vi despejando algo na garrafa de vinho, um líquido transparente. Eu vi com meus próprios olhos, pai. Meu sangue gelou. Eu não sabia o que fazer. Se eu a confrontasse ali mesmo, ela negaria tudo. Mas eu também não podia deixar você beber aquele vinho. Foi por isso que você trocou as taças, murmurei. Ricardo assentiu. Foi a única coisa que consegui pensar no momento. Agir rápido, fazê-la provar do próprio veneno. Eu queria que ela sentisse o que havia planejado para você. E funcionou. Funcionou bem demais. Sentei no sofá porque minhas pernas não me sustentavam mais. Minha nora, a mulher que sentou à minha mesa, que comeu minha comida, que dormiu com meu filho, havia tentado me humilhar da maneira mais cruel possível. E não apenas isso, havia algo mais por trás. Tinha que haver. Ricardo, eu disse olhando para ele, isso não é apenas sobre me humilhar. Ninguém faz algo assim por pura maldade. O que mais está acontecendo? O que mais você sabe? Meu filho se deixou cair na poltrona à minha frente. Ele parecia exausto, destruído. Pai, eu tenho que te contar coisas que venho vendo há meses, coisas que eu não queria acreditar. Coisas que tentei ignorar porque tinha vergonha de admitir que me casei com alguém assim. Ele esfregou os olhos com as costas da mão. Vanessa está obcecada com seu dinheiro, com seus imóveis, com seu seguro de vida. E não é uma obsessão casual, é algo doentio, calculado. O ar na sala ficou mais pesado. Explique-se, eu disse. Ricardo pegou o celular. Deixe-me te mostrar uma coisa. 3 semanas atrás, por acidente, vi mensagens no celular dela. Ela estava dormindo e o celular tocou várias vezes. Peguei para silenciá-lo e vi as notificações. Eram de um grupo de WhatsApp, um grupo chamado Projeto Mendes. Senti um arrepio na espinha. Projeto Mendes. Ricardo assentiu. Sim, pai, Projeto Mendes. Como seu sobrenome. Abri a conversa, não pude evitar. E o que li me destruiu. Ele me mostrou o celular. Tinha capturas de tela, conversas. Ela está em contato com 2 pessoas. Um homem chamado Gilberto, que é contador, e uma mulher chamada Bruna, que é tabeliã. Eles estão planejando algo grande, algo que envolve seus bens. Peguei o celular e comecei a ler. As mensagens eram de outubro, 2 meses atrás. Gilberto, você descobriu quantos imóveis ele tem registrados em seu nome? Vanessa, 3 em São Paulo, 1 em Ubatuba e 2 terrenos perto de áreas de veraneio. Bruna, e o seguro de vida, Vanessa? 15 milhões de reais. Beneficiários atuais, Ricardo e Amanda, divididos 50-50. Gilberto, precisamos que ele mude o testamento, ou melhor ainda, faça uma procuração em nome de Ricardo. Com isso teríamos acesso a tudo. Minhas mãos tremiam. Continuei lendo. Vanessa, o problema é que o velho desconfia. Ele não quer falar sobre heranças. Ele diz que está tudo em ordem, mas não nos diz o que o testamento dele diz. Bruna, e se você o pressionar por outro ângulo? Saúde, idade, acidentes, faça-o ver que ele precisa de ajuda. Vanessa, já estou fazendo isso. Levo vitaminas para ele. Pergunto como ele se sente, mas ele é teimoso. Ele não cede. Gilberto, então precisamos acelerar as coisas. Precisamos que ele assine algo, qualquer coisa. Um documento, um papel, até uma simples permissão que possamos modificar depois. Eu parei. Olhei para Ricardo. Modificar depois. Ricardo rangeu os dentes. Sim, pai. Fraude. Falsificação de documentos. Eles estão planejando te dar um golpe. Esvaziar suas contas. Levar tudo enquanto você ainda está vivo. E então, quando você se for... Ele não terminou a frase. Não precisava. Continuei lendo. As mensagens continuavam. Vanessa e a filha moram em Curitiba. Ela quase não vem. O velho fica sozinho a maior parte do tempo. É o momento perfeito. Bruna, Ricardo suspeita de algo? Vanessa, Ricardo é um bobo. Ele está tão ocupado com seu trabalho que não vê nada. Ele confia em mim cegamente. Eu posso controlá-lo. Essas palavras. Ricardo é um bobo.
Olhei para meu filho. Sua mandíbula estava tensa, os olhos brilhando de raiva contida. Continue lendo, ele me disse com a voz rouca. A próxima mensagem era de 2 semanas atrás. Gilberto, proponho algo mais agressivo. Se não conseguirmos do jeito bom, temos que pensar em outras opções. Bruna, que tipo de opções? Gilberto, acidentes, quedas, escadas, esse tipo de coisa. Um homem da idade dele com pressão alta pode sofrer um contratempo a qualquer momento. E se isso acontecer, o seguro é ativado automaticamente. Vanessa, gosto do seu jeito de pensar, mas tem que parecer natural. Nada suspeito. Larguei o celular. Fiquei olhando para a parede. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. Minha nora, a mulher que me chamava de Roberto com carinho, estava planejando me machucar. Ela estava considerando me causar um acidente, me matar, para ficar com meu dinheiro. Meu Deus, sussurrei. Meu Deus, Ricardo. Meu filho se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Quando li isso, pai, eu congelei. Não conseguia acreditar. Pensei que era uma piada, que talvez eu estivesse interpretando mal. Mas continuei lendo. E cada mensagem era pior que a anterior. Tem mais, muito mais. Mostre-me tudo, eu disse a ele. Ricardo voltou ao meu lado. Ele me mostrou mais capturas de tela, conversas recentes de 1 semana atrás. Vanessa, já tenho um plano para a véspera de Natal. Vou fazê-lo parecer um velho senil. Vou humilhá-lo. Quando Amanda ouvir assim, ela concordará que ele precisa de ajuda. É aí que sugerimos um tutor legal. E esse tutor serei eu. Bem, será o Ricardo, mas eu o controlo. Gilberto, como você vai fazer isso, Vanessa? Laxantes, uma boa dose no vinho dele. Ele vai passar a noite inteira no banheiro. Todos vão vê-lo fraco, incapaz. E então podemos começar a falar sobre como ele precisa de supervisão médica, que sua saúde está falhando. Fechei os olhos. O plano, todo o maldito plano estava ali, escrito, documentado. Você salvou essas conversas? Perguntei a Ricardo. Cada uma delas, ele respondeu. Fiz backup na nuvem em 3 contas diferentes. Tenho prova de tudo, pai. De cada mensagem, de cada plano, de cada intenção. Levantei-me. A raiva começava a substituir o choque. Há quanto tempo você sabe disso? Ricardo baixou o olhar. Desde 3 semanas atrás, quando descobri as mensagens. E desde então venho observando-a, verificando seus movimentos, ouvindo suas ligações, gravando conversas. Gravando? Ricardo assentiu. Sim. Comprei um pequeno gravador e o escondi no meu paletó. Gravei várias conversas entre ela e aquelas 2 pessoas, Gilberto e Bruna. Eles se encontraram 3 vezes em um café no subúrbio. Tenho tudo gravado. Suas vozes, seus planos, tudo. Por que você não me disse nada antes? Perguntei a ele. Minha voz soou mais dura do que eu pretendia. Ricardo se encolheu. Porque eu estava com medo, pai. Medo de estar errado. Medo de arruinar meu casamento se descobrisse que eu estava interpretando mal as coisas. Mas, acima de tudo, eu tinha medo que ela fizesse algo com você antes que pudéssemos detê-la. Por isso agi ontem à noite, porque vi que a história do laxante era real, que ela estava falando sério, e não podia deixar que ela te humilhasse daquele jeito. Respirei fundo, tentei acalmar o tremor em minhas mãos. Ela sabe que você sabe? Ricardo balançou a cabeça. Não. Ontem à noite, quando chegamos em casa, ela estava tão doente que apenas foi dormir. Eu disse a ela que provavelmente foi algo que ela comeu à tarde. Ela não suspeita de nada ainda. E o que você planeja fazer? Ricardo me olhou diretamente nos olhos. Nós vamos destruí-la, pai. Legal e completamente. Mas temos que ser espertos. Não podemos confrontá-la diretamente ainda. Precisamos de mais provas, provas sólidas. Precisamos ligar Gilberto e Bruna, provar a conspiração. E precisamos proteger você, porque se ela perceber que sabemos, pode fazer algo desesperado. Sentei-me novamente. Minha mente estava girando. O que você sugere?
Ricardo tirou um caderno de sua mochila. Tinha anotações, datas, nomes. Ele estava se preparando para isso. Primeiro, preciso que você mude todas as suas senhas, bancos, e-mails, tudo. Ela conhece algumas de suas senhas. Ela não pode ter acesso a nada. Faça isso hoje. Segundo, preciso que você fale com seu advogado. Urgente. Peça a ele para revisar seu testamento. Peça a ele para verificar se não há nenhum documento estranho em seu nome, nenhuma assinatura que você não se lembre. Nada. Farei isso hoje, eu disse. Ricardo continuou. Terceiro, vamos armar uma armadilha. Vou dizer a Vanessa que você está considerando fazer uma procuração, que está preocupado com sua saúde e quer que eu tenha acesso às suas contas em caso de emergência. Ela vai morder a isca. Ela vai pressionar para que você faça isso rápido. E quando ela fizer, vou gravá-la. Vou gravar cada palavra, cada manipulação, cada tentativa de fraude. E então? Perguntei. Ricardo cerrou os punhos. Então, vamos à polícia com todas as provas, as mensagens, as gravações, os nomes dos cúmplices dela, e vamos afundá-la, ela e todos os envolvidos. Fiquei em silêncio por um momento, processando, planejando. Quanto tempo você precisa para reunir todas as provas? Ricardo pensou. 2 semanas, talvez 3. Preciso gravar mais conversas. Preciso que ela fique confiante, que fale mais, que revele mais detalhes. 3 semanas, repeti. Você consegue fingir que nada está errado por 3 semanas? Viver com ela sabendo o que você sabe? Ricardo engoliu em seco. Eu tenho que fazer isso, pai. Por você, por nós, por justiça. Estendi minha mão em direção a ele. Ele a pegou. Ok. Faremos do seu jeito, mas preciso que você me prometa uma coisa. Ricardo assentiu. O que for. Se em algum momento você sentir que está em perigo, se ela suspeitar de algo, você sai imediatamente. Você vem para cá, não se arrisque. Entendido? Ricardo apertou minha mão. Entendido. Ficamos assim por um momento. Pai e filho, unidos contra uma ameaça que nenhum de nós havia previsto. Finalmente, Ricardo se levantou. Eu tenho que ir. Vanessa vai acordar logo e ela não pode saber que eu estive aqui. Eu disse a ela que ia à missa. Ele caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Pai, mais uma coisa. Não confie em ninguém. Não conte nada a Amanda ainda. Não conte a seus amigos. Ninguém pode saber que estamos investigando. Se Vanessa descobrir, ela desaparecerá. E com ela todas as provas. Eu sei, eu disse a ele. Terei cuidado. Ricardo me abraçou. Um abraço forte, desesperado. Eu te amo, pai. E juro que vou consertar isso. Vou consertar o desastre que trouxe para a sua vida. Retribuí o abraço. Não é sua culpa, filho. Ela enganou a nós dois. Ricardo foi embora. Eu o vi entrar em sua caminhonete e partir. E quando a rua ficou vazia, voltei para dentro de casa e tranquei a porta. Fiquei ali no silêncio, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Minha nora queria meu dinheiro, minhas propriedades, minha vida. E ela havia recrutado ajuda, um contador e uma tabeliã, profissionais dispostos a cometer fraude, dispostos até a considerar algo muito pior, um acidente, uma queda, algo que parecesse natural. Fui ao meu escritório, peguei um caderno novo e comecei a escrever. Tudo, cada detalhe, cada nome, cada data. Se algo me acontecesse, alguém tinha que saber a verdade. Escrevi por horas. Documentei cada conversa que tive com Vanessa nos últimos meses. Cada comentário estranho, cada pergunta sobre dinheiro, cada insinuação sobre minha saúde. Quando terminei, coloquei o caderno no meu cofre junto com cópias dos meus documentos importantes, meu testamento, minhas escrituras, tudo. Então liguei para meu advogado, Dr. Ernesto Campos, um homem da minha idade com quem trabalho há 20 anos. Ernesto, preciso te ver. Urgente. Hoje, se possível. Ernesto ouviu o tom da minha voz. Você está bem, Roberto? Não, admiti. Não estou bem, mas vou ficar.
Preciso da sua ajuda. Venha à minha casa em 2 horas. Estarei te esperando. Desliguei. Tomei um banho, troquei de roupa e, enquanto me arrumava, senti algo que não sentia há anos. Determinação, força. Eu não ia ser uma vítima. Eu não ia deixá-los me roubar. Eu não ia deixá-los me humilhar. E, definitivamente, não ia deixá-los me machucar. Se Vanessa queria guerra, ela a teria. Mas seria uma guerra que ela nunca esperava, porque eu não era um velho indefeso. Eu era um homem que construiu um império do zero, que sobreviveu a crises, perdas, traições e não ia cair agora. Saí de casa com as provas que Ricardo me deu, com meu caderno, com minha raiva transformada em estratégia. Eu ia ver Ernesto, ia proteger meus bens, ia me proteger. E quando chegasse a hora, quando tivéssemos todas as provas necessárias, iríamos destruir Vanessa Oliveira e todos os seus cúmplices, porque ninguém, absolutamente ninguém, ia roubar de Roberto Mendes o que lhe custou tanto para conseguir. E muito menos, ninguém ia ameaçar sua vida e sair impune. Isso estava apenas começando. A casa de Ernesto Campos ficava em uma área tranquila do subúrbio, cercada por árvores e jardins. Eu estive lá centenas de vezes ao longo dos anos, mas desta vez era diferente. Desta vez, eu não ia falar sobre contratos ou escrituras. Eu ia falar sobre sobrevivência. Toquei a campainha e Ernesto abriu quase que imediatamente. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando-me com aqueles olhos de advogado que nunca perdem um detalhe. "Você está péssimo, Roberto", ele disse sem rodeios. "Entre. Você precisa de um café." Entramos em seu escritório, uma sala com paredes forradas de livros de direito, diplomas emoldurados e fotografias de sua família. Ernesto me serviu café em uma xícara de porcelana e sentou-se à minha frente. "Agora me diga o que está acontecendo." Respirei fundo e comecei. Contei tudo a ele, desde os comentários estranhos de Vanessa até as mensagens que Ricardo descobriu. Mostrei a ele as capturas de tela no meu celular. Expliquei sobre os laxantes e o vinho, a troca de taças, a humilhação planejada. Ernesto ouviu em silêncio, com a testa franzida cada vez mais. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e tirou os óculos. "Meu bom Deus, Roberto, isso é extremamente sério." "Eu sei", eu disse. "É por isso que vim até você. Preciso saber o quão legalmente vulnerável eu estou. Preciso ter certeza de que eles não podem tocar em nada meu sem meu consentimento expresso." Ernesto colocou os óculos de volta e abriu seu laptop. "Deixe-me verificar seus arquivos. Preciso ver seu testamento atual, suas procurações válidas e qualquer documento que você tenha assinado nos últimos 2 anos." Passamos as 3 horas seguintes revisando cada papel. Ernesto foi meticuloso, lendo cada cláusula, cada linha pequena. Finalmente ele fechou o laptop e me olhou seriamente. "Você tem sorte, Roberto. Não há nada irregular. Seu testamento está limpo. Você não assinou nenhuma procuração. Seus imóveis estão todos em seu nome, sem ônus estranhos. Mas isso não significa que você esteja completamente protegido." "O que você quer dizer?" perguntei. Ernesto se levantou e foi até uma de suas prateleiras. Ele pegou uma pasta e voltou. "Esses caras, Gilberto e Bruna, se forem quem eu penso que são conhecidos em certos círculos por fazer trabalho sujo. Gilberto é um contador que esteve envolvido em 2 casos de fraude que eu conheço. Nunca conseguiram provar nada, mas sua reputação está manchada. E Bruna, a tabeliã, foi suspensa há 3 anos por irregularidades em documentos. Eles levantaram a suspensão depois de 6 meses, mas o precedente está lá." Senti um arrepio. "Como você sabe que são eles?" Ernesto abriu a pasta. Tinha fotografias, recortes de jornais. "Há um pequeno círculo de profissionais corruptos nesta cidade que se dedicam a aplicar golpes em idosos. Eu já processei alguns deles. Quando você mencionou os nomes, pensei imediatamente nesses 2. E se forem eles, Roberto, você está em grave perigo."
Esses caras não brincam. Eles já esvaziaram contas inteiras, falsificaram assinaturas, manipularam testamentos. E o pior é que são bons no que fazem. Muito bons. Fiquei quieto, processando a informação. O que você recomenda? Ernesto fechou a pasta. Primeiro, vamos blindar tudo hoje. Vou preparar documentos adicionais, especificando que qualquer procuração que você conceda deve ser ratificada por mim pessoalmente. Vou notificar seus bancos de que eles não podem processar nenhuma transação importante sem sua presença física e uma chamada de confirmação para este escritório. Vou colocar alertas em todos os seus imóveis para que qualquer tentativa de transferência ou ônus chegue a mim imediatamente. Isso é legal? Perguntei. Ernesto sorriu levemente. É preventivo e completamente legal. Você é meu cliente e está tomando medidas para proteger seu patrimônio. Ninguém pode se opor a isso. Eu assenti. O que mais? Ernesto ficou sério. Segundo, você precisa que Ricardo continue coletando provas, mas ele tem que fazer isso com cuidado. Se Vanessa suspeitar de algo, ela pode se tornar imprevisível. E terceiro, precisamos envolver a polícia. Mas ainda não. Primeiro, precisamos de um caso sólido e irrefutável, porque se formos cedo demais, eles vão contratar bons advogados e escapar. Ricardo disse que precisa de 2 ou 3 semanas, comentei. Ernesto pensou. Isso pode funcionar. Mas nesse tempo, Roberto, você tem que ser extremamente cuidadoso. Não aceite nada de Vanessa. Nenhuma comida, nenhuma bebida, nenhum remédio, nada. E nunca fique sozinho com ela. Sempre tem que haver outra pessoa presente. Você acha que ela realmente tentaria fazer algo físico comigo? A pergunta soou absurda saindo da minha boca. Ernesto não hesitou. Se ela se sentir encurralada, sim. Já vi casos semelhantes. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E estamos falando de milhões de reais, Roberto. Por essa quantia de dinheiro, as pessoas são capazes de qualquer coisa. Saí da casa de Ernesto com uma sensação estranha. Por um lado, senti alívio por saber que meus bens estavam protegidos. Por outro, eu tinha um medo constante instalado no peito. Um medo que não podia compartilhar com ninguém, além de Ricardo e Ernesto. Fui direto ao meu banco. Falei com a gerente, Maria Lúcia, uma mulher eficiente que me conhecia há anos. Expliquei que queria colocar medidas de segurança adicionais em todas as minhas contas. Ela não fez perguntas, simplesmente processou os pedidos. Agora, qualquer movimento acima de 10,000 reais exigia minha presença física, um documento oficial e uma chamada de confirmação para o escritório de Ernesto. Os dias seguintes foram estranhos. Vanessa me ligou 2 vezes. Roberto, como você se sente? Espero que o jantar não tenha lhe caído mal. A voz dela soava doce, preocupada. Eu respondi em monossílabos. Estou bem, obrigado. Claro. É que eu me senti péssima naquela noite. Acho que havia algo na comida. Provavelmente, eu disse, sem lhe dar muita corda. Eu podia sentir a frustração dela do outro lado da linha. Ela esperava que eu reclamasse, que dissesse que me senti mal, que passei a noite no banheiro, mas não lhe dei essa satisfação. Ricardo me enviava mensagens diárias, relatórios breves. Tudo bem, ela não suspeita de nada. Hoje, ela se encontrou com Gilberto em um café. Eu os segui, gravei. Eles estão pressionando-a para acelerar as coisas. Ela diz que você é mais teimoso do que ela pensava. Cada mensagem me dava um pouco de paz e um pouco mais de raiva. Meu filho estava se arriscando por mim, vivendo com uma víbora, fingindo que tudo estava bem. Uma semana depois do Natal, Vanessa e Ricardo vieram me visitar. Eu estava preparado. Ernesto me aconselhou a recebê-los normalmente, a não mostrar nenhuma suspeita. Haja como sempre, ele me disse. Não lhes dê nenhum motivo para pensar que você sabe de algo. Eu os recebi na sala de estar. Vanessa trouxe um bolo de chocolate.
Fiz especialmente para você, Roberto. Sei que você adora. Sorri e peguei, mas não provei. Mais tarde, quando foram embora, joguei no lixo. Eu não ia arriscar. Durante a visita, Vanessa tocou no assunto que eu sabia que ela tocaria. Senhor Mendes, Ricardo e eu estávamos conversando. Você já está em uma idade em que seria bom ter tudo mais organizado. Quero dizer, não queremos pensar em coisas ruins, mas nunca se sabe. Você já pensou em fazer uma procuração? Algo que dê a Ricardo acesso às suas contas em caso de emergência. Aí estava, a isca. Olhei para Ricardo. Ele manteve o rosto neutro, mas pude ver a tensão em sua mandíbula. Por que você me pergunta isso? Eu disse, olhando diretamente para Vanessa. Ela sorriu. Porque nós te amamos, Roberto. Porque nos preocupamos com você. Se algo acontecesse com você, se você tivesse um acidente ou ficasse doente, Ricardo precisaria ser capaz de lidar com seus assuntos. Pagar hospital, médicos, remédios, esse tipo de coisa. Tenho tudo isso coberto, eu disse a ela. Tenho seguro. Tenho um advogado. Tudo está em ordem. Vanessa insistiu. Mas seria mais fácil se Ricardo tivesse uma procuração. Assim, ele não teria que ficar ligando para o advogado toda hora. Seria mais rápido, mais eficiente. Eu balancei a cabeça. Não vejo necessidade. Como eu digo, tudo está em ordem, mas obrigado pela preocupação. Vi a frustração em seus olhos. Ela apertou os lábios e tentou mudar de estratégia. E o que diz seu testamento, Roberto? Desculpe perguntar, mas é importante que Ricardo saiba para evitar problemas depois. Meu testamento é um assunto particular, eu disse a ela firmemente. Quando chegar a hora, todos saberão o que é necessário. Mas essa hora não é agora. Vanessa forçou um sorriso. Claro, claro, foi só uma pergunta. Mas eu tinha visto o que precisava ver, a urgência, a ansiedade. Ela estava desesperada e isso a tornava perigosa. Quando eles foram embora, Ricardo me enviou uma mensagem. Perfeito, pai. Gravei ela completamente. Ficou claro que ela está pressionando. Amanhã tenho outra reunião com Gilberto e Bruna. Vou gravar essa também. Eu respondi. Tenha cuidado, muito cuidado. Sempre, ele respondeu. Os dias passaram lentamente. Passei meu tempo trancado em casa, revisando documentos, falando com Ernesto, esperando notícias de Ricardo. Comecei a me sentir paranoico, verificando as janelas à noite, conferindo se todas as portas estavam trancadas. Parei de aceitar visitas inesperadas. Amanda me ligou de Curitiba. Pai, você está bem? Você parece estranho. Estou bem, querida, só um pouco cansado. Claro. Ricardo me disse que te viu meio tenso da última vez. Ricardo havia preparado o terreno. Ele disse a Amanda que eu estava um pouco estressado, mas não era nada sério. Eu segui o roteiro. É a idade, querida. Às vezes a gente fica melancólico depois das festas. Nada para se preocupar. Mas Amanda conhecia seu pai. Aconteceu algo na véspera de Natal? Vanessa foi embora muito rápido e você ficou quieto a noite toda. Não aconteceu nada? Eu menti. Ela passou mal do estômago. Só isso. Amanda não pareceu convencida, mas não insistiu. Bem, se precisar de algo, me ligue e eu vou te visitar no próximo fim de semana. Parece bom. Parece perfeito, querida. Mas aquele fim de semana nunca chegou porque 3 dias depois, Ricardo me ligou de madrugada. Sua voz soava alterada, assustada. Pai, preciso que você venha me buscar agora, por favor. Pulei da cama. O que aconteceu? Vanessa me descobriu. Ela encontrou as gravações. Estamos discutindo. Ela ficou violenta. Ela quebrou meu celular. Pai, você tem que vir, por favor. Não pensei 2 vezes. Me vesti em 30 segundos, peguei as chaves da minha caminhonete e disparei em direção ao bairro deles. Dirigi como um louco, passando por sinais vermelhos, rezando para não haver patrulhas. Cheguei ao prédio de Ricardo em 15 minutos. Subi as escadas correndo sem esperar pelo elevador. Bati na porta.
Ricardo, sou eu. A porta se abriu. Meu filho estava lá com o lábio cortado, sangrando. Atrás dele, Vanessa estava no meio da sala de estar com o cabelo bagunçado, os olhos injetados de raiva. Em sua mão, ela tinha uma faca de cozinha. Vanessa, eu disse com uma voz calma, embora meu coração estivesse batendo a 1000 por hora. Largue isso. Ela me olhou como se eu fosse seu pior inimigo. Você. A culpa é sua. Tudo é sua maldita culpa. Se você tivesse assinado a maldita procuração, nada disso teria acontecido. Largue a faca, repeti. Ricardo se moveu para o lado, se afastando dela. Pai, já chamei a polícia. Eles estão a caminho. Vanessa soltou uma risada histérica. A polícia? Você vai me entregar, Ricardo. Depois de tudo o que vivemos juntos, você vai me entregar. Você tentou me dar um golpe, disse Ricardo com a voz firme. Você tentou machucar meu pai. Você não é a mulher com quem me casei. Ou talvez você sempre tenha sido isso, e eu fui estúpido demais para ver. Vanessa apontou a faca para ele. Não se atreva a me chamar de golpista. Eu só queria o que nos pertence, o que seu pai nos deve. Ele tem milhões e vive sozinho naquela casa enorme como um egoísta. Ele não quer compartilhar nada. Ele não quer nos ajudar. Eu não te devo nada, eu disse com a voz firme. O que eu tenho, ganhei com meu trabalho, com meu esforço, e posso fazer com isso o que eu quiser. Vanessa deu um passo em minha direção. Você é um velho pão duro. Um velho amargo que vai morrer sozinho. E quando isso acontecer, vamos ficar com tudo de qualquer maneira. Então, por que você não facilita as coisas para nós agora? Porque o que você queria não era ajuda, eu disse a ela. Era roubo, era fraude. E você planejou algo pior, acidentes, quedas. Eu sei de tudo, Vanessa, tenho as provas. O rosto dela mudou de raiva para medo. Que provas? Ricardo falou. As mensagens, as gravações, tudo. Tenho cópias de cada conversa que você teve com Gilberto e Bruna. Tenho gravações de suas reuniões. Tenho provas de que você planejou fraudá-lo. E tenho provas de que você considerou fazer-lhe mal físico. Vanessa largou a faca. Ela caiu no chão com um barulho metálico. Ela se deixou cair no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Não pode ser. Não pode ser. Naquele momento, sirenes foram ouvidas do lado de fora. A polícia havia chegado. Ricardo correu para abrir a porta. 3 policiais entraram. Expliquei a situação rapidamente. Mostrei a eles no meu celular algumas das capturas de tela que Ricardo me enviou. Disse a eles que ela havia ameaçado meu filho com uma faca. Os policiais olharam para a faca no chão. Eles olharam para o lábio cortado de Ricardo e algemaram Vanessa. Isso não vai ficar assim, ela gritou enquanto a levavam. Tenho advogados, tenho contatos, vocês não sabem com quem se meteram. Mas sua voz soava desesperada, oca. Os policiais a levaram. Ricardo e eu ficamos sozinhos no apartamento. Ele se deixou cair no sofá, tremendo. Sentei-me ao lado dele e o abracei. Acabou, filho. Acabou. E se ela cumprir a ameaça? Perguntou Ricardo. E se os advogados dela atirarem? Eles não vão, eu disse com segurança. Temos provas demais e, além disso, Ernesto já está preparando uma ação formal contra ela, contra Gilberto, contra Bruna. Vamos afundar todos eles. Naquela noite, Ricardo ficou na minha casa. Ele não queria voltar para o apartamento. Ele não queria ficar sozinho. Dormimos pouco. No dia seguinte, fomos ao escritório de Ernesto. Contamos a ele o que havia acontecido. Ernesto tomou nota de tudo. Bom, agora temos o suficiente. Vou entrar com a ação hoje. Fraude, tentativa de extorsão, ameaças, violência doméstica. E vou pedir uma ordem de restrição para que Vanessa não possa se aproximar de nenhum de vocês. Os dias seguintes foram um turbilhão. A polícia investigou a fundo. Eles rastrearam os telefones de Gilberto e Bruna. Encontraram mais mensagens, mais provas. Descobriram que eles haviam tentado a mesma coisa com outras 2 pessoas idosas no último ano. Uma delas havia morrido em circunstâncias suspeitas, uma queda da escada.
O caso foi reaberto, a investigação se expandiu, Vanessa tentou negociar, seu advogado nos contatou. Minha cliente está disposta a se declarar culpada de acusações menores em troca de uma sentença reduzida. Ernesto nos consultou. Ricardo e eu nos olhamos. Não, dissemos ao mesmo tempo. Queremos que isso vá a julgamento. Queremos que todos saibam o que ela fez. Queremos justiça completa. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Enquanto isso, Vanessa permaneceu em prisão preventiva, sem fiança. O juiz a considerou um perigo para a sociedade. Ricardo iniciou seu processo de divórcio. Foi rápido. Não havia bens em comum, nem filhos, apenas papéis e assinaturas. Gilberto e Bruna também foram presos. Seus escritórios foram invadidos. Documentos falsos foram encontrados, assinaturas forjadas, provas de múltiplas fraudes. O escândalo foi enorme. Saiu nos noticiários. Rede de golpistas vitimava idosos em São Paulo. Tornei-me uma espécie de símbolo. A mídia queria me entrevistar. O homem que descobriu uma rede de fraudes. Mas eu recusei. Não queria ser famoso. Eu só queria justiça e proteção para outros como eu. Ernesto sugeriu que emitíssemos uma declaração através da Ordem dos Advogados, um aviso para outros idosos. Cuidado com aqueles que se aproximam demais. Cuidado com perguntas sobre dinheiro, propriedades, heranças. Cuidado com a pressão para assinar documentos. Cuidado com as pessoas que te fazem sentir incapaz ou fraco. A declaração foi amplamente distribuída. Várias pessoas se aproximaram depois dizendo que haviam vivido situações semelhantes, que suspeitavam de parentes ou conhecidos. Mais investigações foram abertas. Finalmente, o dia do julgamento chegou. A sala estava cheia. Amanda veio de Curitiba para nos acompanhar. Ernesto apresentou todas as provas, as capturas de tela, as gravações de áudio, os testemunhos, os documentos falsos encontrados nos escritórios de Gilberto e Bruna. O caso era irrefutável. Vanessa tentou chorar no banco das testemunhas. Eu só queria ajudar meu marido, ajudar minha família. Mas sua história não se encaixava com as provas. As mensagens eram claras. A intenção era clara. O júri deliberou por 2 dias. Quando voltaram, o veredito foi unânime, culpada de todas as acusações. Vanessa foi condenada a 12 anos de prisão, Gilberto a 15, Bruna a 13. Além disso, eles tiveram que pagar restituição a todas as suas vítimas anteriores. Milhões de reais. Suas carreiras profissionais foram destruídas, seus nomes manchados para sempre. Quando saímos do tribunal, Ricardo me abraçou. Vencemos, pai, vencemos. Sim, filho, eu disse, vencemos. Mas a vitória parecia agridoce, porque embora tivéssemos obtido justiça, algo havia se quebrado no caminho. A confiança, a inocência, a capacidade de acreditar que as pessoas são boas por natureza. Naquela noite, em casa, nós 3 jantamos juntos, Ricardo, Amanda e eu, como uma família, como sempre deveria ter sido. Amanda levantou sua taça ao pai, a sua bravura, por não se deixar derrotar. Ricardo levantou a sua à justiça, à verdade. Eu levantei a minha à a família de verdade, aquela que fica quando as coisas ficam difíceis. Brindamos e naquele momento senti algo que não sentia há meses. Paz. Não completa, não perfeita, mas paz, finalmente. Os meses que se seguiram ao julgamento foram de lenta reconstrução, não apenas da minha vida, mas também da relação com meus filhos. Ricardo se mudou temporariamente para minha casa. Ele não queria voltar para o apartamento onde morou com Vanessa. Aquele lugar está contaminado, ele me disse uma noite enquanto tomávamos café no terraço. Cada canto me lembra das mentiras dela. Cada móvel me lembra de como eu era cego. Não o contradisse. Eu sabia que ele precisava de tempo para se curar, tempo para se perdoar por não ter visto os sinais antes. Amanda vinha nos visitar a cada 2 semanas. Ela tirava as sextas-feiras de folga e dirigia de Curitiba para passar o fim de semana conosco.
Numa dessas tardes, enquanto fazíamos churrasco no quintal, ela me fez uma pergunta que eu sabia que viria mais cedo ou mais tarde. Pai, como você soube? Como você soube que algo não estava certo com a Vanessa antes de tudo explodir? Fiquei pensando. A verdade era complicada. Eu não sabia ao certo, admiti. Foram pequenas coisas, comentários, olhares, perguntas que se repetiam demais. No começo, eu os ignorei. Pensei que estava sendo paranoico. Pensei que a perda de sua mãe havia me tornado desconfiado. Mas algo dentro de mim, um instinto que se desenvolve com os anos, me dizia que algo não se encaixava. Amanda assentiu. Eu também senti algo estranho. A primeira vez que a conheci, ela parecia perfeita demais, legal demais, interessada demais em agradar. Mas eu disse a mim mesmo que estava sendo injusta, que não deveria julgá-la sem conhecê-la. Todos nós cometemos esse erro, eu disse a ela. Queremos acreditar no melhor das pessoas, especialmente quando essas pessoas estão próximas de quem amamos. Ricardo se aproximou com os pratos para a carne. Eu fui o pior de todos, ele disse amargamente. Morei com ela por 3 anos, dormi ao lado dela. Acreditei em cada palavra e nunca suspeitei de nada até ver aquelas mensagens. Ele se sentou ao nosso lado. Sabe o que mais dói? Não é que ela tentou roubar. Não é que ela planejou te machucar, pai. É que ela nunca me amou. Nem um único dia. Tudo era atuação. Tudo era parte de um plano. Coloquei minha mão em seu ombro. Você não sabe disso, filho. As pessoas são complexas. Talvez no começo houvesse algo real. Talvez depois a ambição tenha corrompido tudo. Ou talvez você esteja certo e tudo foi uma mentira desde o início, mas isso não importa mais. O que importa é que você saiu dessa, que você está aqui, que está vivo e livre. Ricardo me olhou com os olhos úmidos. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse visto aquelas mensagens. Se eu não tivesse descoberto o plano. Eles teriam conseguido? Teriam te machucado? Não saberemos, eu disse. E é melhor assim. Não podemos viver no e se. Só podemos viver no agora. Mas eu me perguntava à noite, quando não conseguia dormir. Eu imaginava cenários. Eu me via bebendo aquele vinho com laxantes. Eu me via humilhado na frente da minha família. Então, eu me imaginava assinando documentos sob pressão. Eu me imaginava caindo da escada. Eu me imaginava em um hospital, fraco e confuso, enquanto Vanessa convencia os médicos de que eu não estava mais apto a cuidar dos meus próprios assuntos. Eu imaginava meu funeral. Vanessa chorando falsamente. Ricardo sem saber que sua esposa tinha sido a responsável. E essas imagens me mantinham acordado. Ernesto recomendou que eu visse um terapeuta. Roberto, isso foi um trauma, não apenas físico, mas emocional, psicológico. Você não pode processá-lo sozinho. No começo, resisti. Eu era da geração que não falava sobre sentimentos, que aguentava, que seguia em frente. Mas depois de 3 semanas de insônia, eu aceitei. O terapeuta se chamava Dr. Heitor, um homem jovem, de uns 40 anos, com uma voz calma e paciência infinita. Senhor Mendes, ele me disse na primeira sessão, o que você viveu é o que chamamos de traição relacional complexa. Não foi apenas uma traição, foram múltiplas camadas. Traição de confiança, traição familiar, traição financeira e traição com intenção de prejudicar. É normal que você esteja sentindo medo, raiva, confusão. E como eu devo superar isso? Perguntei. Dr. Heitor sorriu levemente. Não se trata de superar, trata-se de processar, entender, curar pouco a pouco e, acima de tudo, não deixar que essa experiência te transforme em alguém que você não é mais. O medo é natural, mas não pode se tornar sua prisão. Suas palavras ressoaram em mim porque era exatamente isso que estava acontecendo. O medo havia se tornado minha prisão. Eu tinha medo de sair de casa, medo de conhecer pessoas novas, medo de confiar, medo de viver.
As sessões com o Dr. Reitor me ajudaram. Pouco a pouco, comecei a entender que o que aconteceu não foi minha culpa, que eu não tinha sido ingênuo ou estúpido, que eu tinha sido vítima de especialistas em manipulação e que minha reação, meu instinto de desconfiança, foi o que me salvou. Também trabalhamos o tema do perdão. Você acha que um dia pode perdoar Vanessa? Dr. Reitor me perguntou em uma sessão. Não sei, admiti. Parte de mim quer odiá-la para sempre, quer que ela sofra pelo que fez. Mas outra parte está cansada de carregar esse peso. O perdão não é para ela, ele explicou, é para você. Perdoar não significa esquecer, não significa justificar, significa liberar. Liberar-se do peso do ressentimento, da raiva que te consome por dentro. E como se faz isso? Perguntei. Passo a passo, ele respondeu. Dia a dia. Permitindo-se sentir, permitindo-se chorar, permitindo-se ficar com raiva, mas sem ficar preso aí. Chorei muito naquelas sessões. Chorei pela traição. Chorei por Ricardo e por tudo que ele perdeu. Chorei pela inocência que não teria mais. E também chorei por Maria, porque no fundo tudo isso não teria acontecido se ela estivesse viva. Ela teria visto Vanessa como ela era, teria me protegido. E sem ela, eu fiquei vulnerável. 6 meses após o julgamento, recebi uma carta. Vinha da penitenciária estadual. Era de Vanessa. Meu primeiro instinto foi jogá-la no lixo sem abrir. Mas algo me deteve. Deixei-a na minha mesa por 3 dias, olhando para ela, me perguntando se deveria lê-la. Finalmente, numa tarde chuvosa, eu a abri. Prezado Sr. Mendes, começava. A carta era longa, várias páginas escritas com uma caligrafia pequena e apertada. Não espero que você acredite em mim. Não espero que me perdoe, mas preciso que saiba a verdade. Não a verdade inteira que foi dita no julgamento, a minha verdade. Continuei lendo. Vanessa falou de sua infância, de um pai ausente e uma mãe alcoólatra, de crescer na pobreza, de ver como sua família perdeu tudo quando seu pai se endividou com agiotas. Desde pequena, aprendi que o dinheiro é a única coisa que importa. Ela escreveu, que sem dinheiro você é invisível, que as pessoas só te respeitam se você tem algo para te respaldar. Ela falou sobre como conheceu Gilberto na faculdade, como ele lhe mostrou que havia maneiras de conseguir dinheiro sem trabalhar tanto. Maneiras inteligentes, ele as chamava. Maneiras ilegais, pensei. Então, ela conheceu Bruna. E juntos formaram o que ela chamou de uma equipe de oportunidades. Eles haviam aplicado golpes em 5 pessoas antes de mim, mas eu era o prêmio máximo. Quando conheci Ricardo, ela escreveu, não esperava me apaixonar, mas aconteceu. No começo ele era bom, gentil, tudo que eu não conhecia. Mas depois, quando soube quem era seu pai, quando soube quanto dinheiro você tinha, algo mudou em mim. A ambição voltou, e pouco a pouco o amor se foi. Gilberto e Bruna me pressionaram. Disseram que esta era a oportunidade de nossas vidas, que depois disso poderíamos nos aposentar, viver em paz. E eu acreditei neles. Convenci-me de que você não precisava de todo aquele dinheiro, que nós o merecíamos mais, que era justo. Senti náuseas ao ler aquilo. Justo. Ela acreditava que roubar de mim era justo. A coisa do laxante foi ideia minha, ela continuou. Eu queria te humilhar. Queria que sua família visse que você não era mais o homem forte que todos lembravam, que precisava de ajuda. Eu queria abrir a porta para o próximo passo. Mas nunca, nunca pensei em te fazer mal físico. Essa foi a ideia de Gilberto, e eu disse sim, porque tive medo de ficar de fora do plano, mas eu não teria feito. Juro que nunca teria permitido que algo acontecesse com você. Deixei a carta sobre a mesa. Deveria acreditar nela. Importava se eu acreditava nela ou não? Ela ainda era culpada, ainda era uma manipuladora. Mas havia algo em suas palavras que me fez pensar. Talvez ela também fosse uma vítima, não de mim,
mas de sua própria ambição, de sua própria história, das pessoas que a cercavam. Isso não a desculpava, mas a humanizava. E talvez, apenas talvez, fosse isso que eu precisava para começar a deixar o ressentimento de lado. Mostrei a carta a Ricardo. Ele a leu em silêncio. Quando terminou, dobrou-a cuidadosamente e me devolveu. "O que você acha?" perguntei. Ricardo suspirou. "Acho que ela está tentando se justificar. Acho que ela quer que a vejamos como uma vítima, mas também acho que provavelmente há alguma verdade aí. Não em tudo, mas em algo." "Você a perdoa?" perguntei diretamente. Ricardo pensou por um longo tempo antes de responder. "Não, ainda não. Talvez nunca. Mas não a odeio mais, e isso é um progresso." Alguns meses depois, o advogado de Vanessa me contatou novamente. "Minha cliente quer te ver. Ela quer falar com você cara a cara. Ernesto me aconselhou a não ir. Você não tem obrigação, Roberto. Nada de bom pode vir disso. Mas o doutor Heitor tinha outra opinião. Às vezes, o encerramento vem do confronto, de olhar para a pessoa que te machucou e dizer a ela o que você precisa dizer. Mas só se você se sentir pronto, só se você quiser." Pensei por semanas. Finalmente, decidi ir. Não por ela, por mim, porque eu precisava vê-la, precisava dizer-lhe coisas que não pude dizer no julgamento. A visita foi marcada para uma terça-feira à tarde. Ernesto insistiu em me acompanhar. Ricardo também queria ir, mas pedi que não fosse. Isso é algo que preciso fazer sozinho. Bem, não sozinho, com Ernesto, mas sem meu filho. A penitenciária estadual era um lugar cinzento e frio. Passamos por 4 verificações de segurança antes de chegar à sala de visitas. Era uma sala pequena com uma mesa de metal e 2 cadeiras de cada lado. Vanessa já estava lá quando entramos. Ela parecia diferente, sem maquiagem, cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Usava o uniforme bege da prisão. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. "Senhor Mendes", ela disse com a voz embargada. Eu não respondi. Sentei-me à sua frente. Ernesto ficou de pé perto da porta. Vanessa esperava que eu falasse primeiro, mas eu apenas a olhei, observando, analisando, procurando por sinais de sinceridade ou manipulação. "Obrigada por vir", ela disse finalmente. "Não pensei que você viria." "Quase não vim", admiti. "Mas preciso de respostas. Respostas reais. Não as que você deu ao juiz. Não as que você escreveu em sua carta. A verdade inteira." Vanessa assentiu. "Pergunte-me o que quiser. Você já sentiu algo real pelo meu filho?" Ela fechou os olhos. "Sim, no começo, nos primeiros meses. Ricardo era diferente de todos os homens que eu conheci. Mas depois, quando soube quem você era, quando vi a oportunidade, deixei a ambição vencer. E isso é algo com que terei que viver para sempre." "Você teria ido até o fim?" perguntei. "Você teria permitido que eles me fizessem mal físico?" Vanessa me olhou diretamente nos olhos. "Eu não sei. Quero dizer não. Quero acreditar que no último momento eu teria me arrependido. Mas a verdade é que não sei. E isso me apavora. Pelo menos ela foi honesta sobre isso. "Quantas pessoas como eu existem?" perguntei. "Quantas vítimas vocês deixaram para trás antes de mim?" 5, ela admitiu. 3 em São Paulo, uma no subúrbio, uma em uma cidade próxima. Pessoas idosas sem família próxima ou com família distante, pessoas vulneráveis. E você se arrepende?" Vanessa chorou. "Todos os dias, todas as noites, eu deito nesta cela e vejo seus rostos. Vejo a confiança que eles tinham em nós. E me odeio pelo que fiz. O arrependimento não apaga o dano", eu disse. "Não te devolve a liberdade. Não nos devolve a paz." "Eu sei", ela sussurrou. "Eu sei." Ficamos em silêncio por vários minutos. Finalmente me levantei. "Não vim aqui para te perdoar", eu disse. "Vim para te dizer que não vou deixar o que você fez me destruir. Vim olhar nos seus olhos e dizer que sobrevivi, que minha família sobreviveu
e que vamos ficar bem apesar de você. Vanessa assentiu. É a única coisa que posso esperar. Também vim te dizer outra coisa, continuei. Espero que estes anos na prisão te mudem. Espero que quando você sair, se sair, seja uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Porque o mundo não precisa de mais pessoas como você era. Precisa de pessoas que constroem, que ajudam, que amam de verdade. Virei-me para sair. Na porta, Vanessa me chamou. Senhor Mendes. Parei, mas não me virei. Cuide bem do Ricardo. Ele é um bom homem, o melhor que conheci, e eu fui uma tola por não valorizá-lo. Sim, eu disse sem me virar. Você foi. E saí. No carro de volta para casa, Ernesto me perguntou como eu me sentia. Estranhamente libertado, eu disse, como se eu tivesse fechado um capítulo. Você fechou, confirmou Ernesto. Agora você pode começar um novo, e foi exatamente o que fiz. Nos meses seguintes, foquei em reconstruir. Voltei para o meu negócio, peguei pequenos projetos, nada muito exigente, apenas o suficiente para me sentir útil, para me lembrar que ainda tinha valor, que ainda tinha propósito. Também me envolvi em um grupo de apoio para idosos vítimas de fraude. Havia mais do que eu imaginava. Homens e mulheres que perderam tudo nas mãos de parentes, conhecidos ou estranhos. Compartilhei minha história. Contei a eles como sobrevivi. Dei-lhes conselhos práticos. Blindem suas contas. Desconfiem de perguntas insistentes sobre dinheiro. Tenham um advogado de confiança. Nunca assinem nada sob pressão. E, acima de tudo, ouçam seu instinto. Aquele instinto que nos diz quando algo não está certo. Muitos deles me agradeceram. Disseram-me que minha história lhes deu esperança, que não estavam sozinhos, e isso me encheu de um propósito que eu não sabia que precisava. Ricardo finalmente vendeu o apartamento onde morou com Vanessa. Com o dinheiro, ele comprou um novo, menor, mais modesto, mais limpo de memórias. Ele o decorou a seu gosto, sem a ajuda de ninguém. E pela primeira vez em anos, eu o vi realmente feliz. Estou aprendendo a ficar sozinho, ele me disse uma tarde enquanto tomávamos café em seu novo lugar. E não é tão ruim, eu disse a ele. O amor vem quando tem que vir, e quando chegar, você estará pronto. Você saberá reconhecê-lo porque agora sabe como é o amor falso. Ricardo sorriu. Espero que sim, pai. Espero que sim. Amanda e seu marido nos visitaram no Natal daquele ano. Foi uma celebração tranquila, apenas nós 4, sem convidados estranhos, sem surpresas desagradáveis. Cozinhamos juntos, rimos, lembramos de Maria com carinho e brindamos ao futuro. A família, eu disse, levantando minha taça. A família de verdade, a resiliência, acrescentou Amanda. A justiça, acrescentou Ricardo. Ao amor, concluiu o marido de Amanda. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fiquei sozinho no terraço, olhando as estrelas, pensando em tudo que havia acontecido, em como estive perto de perder tudo. Não apenas meu dinheiro, minha vida, minha família, minha dignidade, mas eu sobrevivi. Não só sobrevivi, eu venci. E não quero dizer vencer o julgamento, quero dizer reconquistar minha vida, minha paz, minha capacidade de confiar, mesmo que um pouco menos do que antes. Pensei em Vanessa trancada em sua cela, pagando por seus crimes. Parte de mim sentia pena dela, de como a vida a moldou, das decisões que tomou, mas outra parte de mim sabia que ela havia escolhido seu caminho. Ninguém a forçou, ninguém colocou uma faca em sua garganta. Ela viu uma oportunidade e a aproveitou, e agora estava pagando as consequências. E como deveria ser. Também pensei em todas as pessoas que não tiveram a sorte que eu tive, aqueles que confiaram e perderam tudo, aqueles que assinaram documentos sem ler, aqueles que acreditaram nas palavras doces de golpistas profissionais. E senti uma responsabilidade, a responsabilidade de continuar falando, de continuar alertando, de continuar ajudando, porque isso não era apenas sobre mim.
Era sobre todos os idosos por aí, vulneráveis, sozinhos, confiantes. Eles precisavam saber que existem pessoas más no mundo, pessoas que veem os idosos como alvos fáceis, como sacos de dinheiro esperando para serem saqueados. E eles precisavam saber como se proteger, como se blindar, como sobreviver. Um ano após o julgamento, fui convidado a dar uma palestra na Universidade de São Paulo. O tema era proteção patrimonial para idosos. Aceitei, nervoso. Nunca havia falado na frente de tantas pessoas, mas quando cheguei ao auditório e vi os rostos das pessoas sentadas ali, muitas delas idosas como eu, soube que tinha que fazer aquilo. Subi ao pódio e comecei a falar. Contei minha história sem filtros, sem omitir nada. Falei sobre Vanessa, sobre suas manipulações, sobre o laxante, sobre o plano para me roubar, sobre como meu filho me salvou, sobre como a justiça prevaleceu. E quando terminei, o auditório explodiu em aplausos. As pessoas se aproximaram depois. Agradeceram-me. Abraçaram-me. Alguns choraram. Obrigada por falar, disse uma senhora de uns 70 anos. Estou vivendo algo parecido com meu sobrinho e não sabia o que fazer. Agora sei que não estou louca, que minhas suspeitas são válidas. Confie no seu instinto, eu disse a ela, e procure ajuda. Um advogado, a polícia. Você não está sozinha. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Eu vou fazer isso. Prometo. Naquela noite, voltando para casa, senti algo que não sentia há muito tempo. Satisfação, propósito. Senti que tudo que vivi, toda a dor, todo o medo, serviu para algo, para ajudar os outros, para evitar que mais pessoas passassem pela mesma coisa. Hoje, 2 anos depois daquela véspera de Natal, minha vida é diferente, mais tranquila, mais cuidadosa, mas também mais rica em muitos aspectos. Tenho uma relação mais próxima com meus filhos. Falo com Amanda quase todos os dias. Ricardo vem almoçar aos domingos. Às vezes, ele traz alguma garota que está conhecendo. Não pergunto muito, apenas observo. E até agora, todas parecem genuínas, normais, sem sinais de alerta. Também tenho novos amigos, pessoas do grupo de apoio, pessoas que entendem que viveram traições semelhantes. Nos encontramos uma vez por mês, conversamos, apoiamos uns aos outros, lembramo-nos de que somos sobreviventes, não vítimas. Sobreviventes. Meus imóveis ainda estão intactos, minhas contas estão blindadas. Meu testamento está atualizado e protegido. Ernesto garante isso, e eu durmo em paz, sabendo que ninguém pode tocar no que levei uma vida inteira para construir. Bem, quase em paz. Ainda há noites em que acordo suando, em que sonho com escadas, com quedas, com venenos na minha comida. Mas a cada vez são menos frequentes. O Dr. Heitor diz que é normal, que o trauma não desaparece da noite para o dia, que é preciso ser paciente. E eu sou paciente, porque aprendi que a cura não é linear, que há dias bons e dias ruins. E que tudo bem não estar bem o tempo todo. Mas também está tudo bem comemorar as pequenas vitórias, como dormir a noite inteira sem pesadelos, como confiar em alguém novo, como rir de verdade sem fingir. Se eu pudesse dar um conselho a quem está passando por algo semelhante, seria este: não ignore os sinais, aqueles pequenos alarmes que soam na sua cabeça quando algo não parece certo, aquelas perguntas que se repetem demais, aqueles comportamentos que não se encaixam. Seu instinto existe por um motivo. Ouça-o. E se você já está no meio de uma situação assim, se já descobriu a traição, lembre-se disto. Você não está sozinho. Há ajuda, há justiça, há uma saída. Encontre um advogado, reúna provas, fale com a polícia e não tenha medo de confrontar, porque sua vida, seus bens, sua dignidade valem mais do que qualquer relacionamento tóxico, mais do que qualquer peça de família falsa. Também aprendi algo sobre o perdão. Perdoar não é esquecer, não é dizer que tudo está bem. Perdoar é decidir que você não vai carregar o peso do ódio para sempre. É decidir que a pessoa que te machucou não vai controlar seu futuro.
É libertar a si mesmo, não a eles, a você. E isso é algo que só você pode fazer. Ninguém mais. Ainda não perdoei completamente a Vanessa. Talvez nunca o faça, mas não penso mais nela todos os dias. Não sinto raiva quando ouço o nome dela. Não desejo mais sua destruição. Apenas desejo que ela aprenda, que ela mude e que nunca mais machuque ninguém. Isso é o mais próximo que cheguei do perdão. E por enquanto é o suficiente. O que aconteceu comigo foi terrível, foi traumático, foi injusto. Mas também me ensinou algo valioso. Ensinou-me quem são as pessoas que realmente me amam. Ensinou-me que família nem sempre é sangue. Às vezes é escolha. Ensinou-me que sou mais forte do que pensava, que posso enfrentar o medo, que posso sobreviver à traição e que posso usar minha experiência para ajudar os outros. Então, se você está ouvindo isso e está passando por algo semelhante, quero que saiba de uma coisa. Você vai sair dessa. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai sair. E quando o fizer, será mais forte, mais sábio, mais cuidadoso, mas também mais vivo, porque terá enfrentado um dos piores medos do ser humano, a traição de alguém próximo. E você terá sobrevivido. E isso, meu amigo, é algo de que você pode se orgulhar, porque nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem a coragem de enfrentar, de lutar, de buscar justiça. Mas você tem, e eu também, e isso nos torna guerreiros. Guerreiros de cabelos grisalhos, talvez guerreiros cansados, mas guerreiros, no final das contas. Agora, toda vez que me sento no meu terraço para tomar café, toda vez que vejo o pôr do sol sobre São Paulo, toda vez que ouço a risada dos meus filhos, sinto gratidão. Gratidão por estar vivo, por ter sobrevivido, por ter uma segunda chance, porque muitos não a têm, muitos perdem tudo. Muitos acabam sozinhos, confusos, despojados de tudo que construíram. Mas não eu. Estou aqui, com minha casa, com meus filhos, com minha dignidade intacta e com uma história para contar. Uma história que espero que ajude alguém, qualquer um que precise. Porque se minha dor pode evitar a dor de outra pessoa, então valeu a pena. Tudo valeu a pena. Então, obrigado. Obrigado por ouvir minha história. Obrigado por chegar até aqui. E lembre-se, proteja o que é seu, confie em seu instinto, cerque-se de pessoas boas. E se um dia você enfrentar uma traição como a minha, não desista. Lute, busque justiça e sobreviva. Porque o mundo precisa de mais sobreviventes, mais vozes que contam a verdade, mais pessoas que dizem, eu passei por isso e saí por cima, e se eu pude, você também pode. Que Deus te abençoe, que Ele te proteja e que você nunca, nunca tenha que viver o que eu vivi, mas se viver, lembre-se da minha história. E lembre-se, há uma saída, sempre há uma saída. Cuide-se e cuide dos seus. Porque no final do dia, a única coisa que realmente importa são as pessoas que amamos, as pessoas que realmente nos amam. Todo o resto é secundário. Esta é a minha história. A história de Roberto Mendes, um homem que esteve à beira do abismo, mas decidiu se agarrar à vida, à justiça, à esperança, e que hoje, 2 anos depois, pode dizer de cabeça erguida, eu sobrevivi. E não só sobrevivi, eu triunfei. Obrigado por me ouvir, de coração, e que o que aconteceu comigo nunca aconteça com você. Mas se acontecer, você sabe o que fazer. Você sabe que não está sozinho. E você sabe que há justiça, que há esperança, que há vida após a traição. Até a próxima, amigos, e lembrem-se, a verdadeira família é aquela que fica quando tudo desmorona. Cuide dela, proteja-a e nunca, nunca a tome como garantida, porque eu aprendi da maneira mais difícil. Nem todo mundo que sorri é família, e nem todo mundo que se diz família é leal. Mas aqueles que são, aqueles que realmente são, esses valem todo o ouro do mundo.